Fala galera, tudo bem? Nós de volta aqui, Gil Dias One, para gravar mais um podcast, mais um episódio do podcast da Felicidade. Você deve estar nos assistindo via YouTube ou nos ouvindo no nosso canal do Spotify. Enfim, espero que vocês curtam esse podcast. Um bate-papo com uma das pessoas mais legais que eu conheci nos últimos anos. Um dos melhores intérpretes da música nacional, eu digo da música nacional, não só da música cristã, porque o cara é demais, um instrumentista com uma técnica apuradíssima, Mauro Henrique. Tudo bem, meu velho? Tudo bem, só tô tímido agora, que você falou tanta coisa que eu, meu Deus, não sou isso tudo não. Cara é modesto. Vocês são muito Seja bem-vindo, generosos. cara. Seja bem-vindo à Felicidade, aos espectadores da Felicidade, aos ouvintes da Felicidade. Poxa. Espero que tu esteja bem. Obrigado por me receber. E que oportunidade boa, mano. Trocar uma ideia, isso é bom, né? Que show, Conversar cara. é bom, né? A gente já tem conversado nos bastidores, tem batido as nossas ideias. Eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu conectar nas ideias em relação a tudo, em relação ao mundo, em relação à arte. Cara, eu queria começar essa conversa. Eu sei que muita gente já conhece a tua carreira, muita gente te segue muito antes ainda da oficina e tal, e já conhece a tua carreira. E se não conhece, pode dar um Google lá e conhecer. Então, assim, eu queria te convidar para um bate-papo em que tu fique muito à vontade, que tu possa falar coisas que, de repente, tu não teve, não foi perguntado, não foi questionado em outros momentos. Legal. Mas a primeira curiosidade que eu tenho, é uma curiosidade pessoal minha, como que tu ingressou na música? Em que momento a música se conectou, encontrou o Mauro Henrique, ou o Mauro Henrique foi perseguido, perseguir a música e aí conseguiu. Sim. Como é que aconteceu isso, cara? Cara, é muito louco, porque na minha família não tem assim um histórico musical como a vida de vários amigos meus, né, que desde berço, o pai ou a mãe influencia pro lance da música. Eu venho de uma comunidade humilde pra caramba, assim, e na realidade eu acho que o start foi com o pastor Hugo, lá da Nazareno, na Celândia, que enchia a Kombi dele de instrumentos, um monte de violão tonante, aqueles violão velho. Os cordas enferrujadas. Exato. E sair distribuindo na comunidade, cara, com o intuito de influenciar com a arte, né, a galera ali e tal, para aprendizado de música. E meu irmão ganhou um desses violões, eram bem pequenininho. E foi nele que eu comecei a ficar lá, corda por corda, achando a nota. E que idade isso, cara? Cara, eu devia ter uns 6 anos, eu acho. Aí, com 8 anos ali, eu já os caras viram que eu ficava pentelhando demais, né? O Léo, meu irmão, tocava no louvor da igreja. Minha casa era bem pertinho da igreja. Então, vivia cheia de gente, cheia dos músicos. A galera sempre estava lá. Talvez tenha sido isso, mas a grande influência assim, na minha vida foi meu irmão do meio, Carlos, e o Léo. O Leonel, né? O Leonel, hoje, ele é um cientista que viaja pelo mundo inteiro. Caraca, defendendo um projeto dele lá de fibrina, que é uma coisa bem complexa, reconstituição da pele. É um bagulho meio cura, assim, mano. Uma pira. E ele é um cara, assim, mano. Eu falo pra ele, qualquer dia ele vai ganhar o prêmio Nobel, eu não vou, né, estranhar em nada disso. Mas ele era um cara que tem uma história, ou seja, também veio lá da perifa, vamos dizer assim, né, de Brasília, que é a Celândia, a famosa Celândia de Faroeste Caboclo, né, do Renato Russo. E ali, cara, esses caras me incentivaram, que viram talento e tal, eles me deram a primeira guitarra, assim, quando eu tinha uns 11 anos. Mas os primeiros acordes, quem me ensinou mesmo foi o Léo. O Léo chegou em casa, falou, aí eu lembro até hoje que ele veio com um discurso, ou seja, eu tinha 8 anos, mas eu lembro que ele falou a respeito de humildade e ser fiel às suas origens. Até hoje eu lembro disso. Era o conceito mais ou menos ali do que ele falou. E aí ele me ensinou os primeiros acordes. Os primeiros acordes, inicial. Né? Maiores, menores e com 7. Mas do resto foi só ouvido mesmo, tirando os solos e tal. Mas chegou a estudar teorias e coisas? Não, né? cara, eu sempre fui vira-latão. Aí quando é que eu... Vira-latão é um termo... Para autodidata. Autodidata, isso aí. Talvez você que é autodidata ficou ofendido agora com... Não, eu tô falando de mim, né? Vira-latão. Então, mas o louco é que o lance foi assim, eu não tinha, né, condição, né, de estudar, cara, então nunca tive.
Então tinha que ser no ouvido, então era fita cassete, ficava tirando de ouvido solos. Voz também, esse lance de melisma, eu lembro que eu ficava voltando as músicas do Take Six, foi onde eu aprendi a fazer melisma, tudo assim, só no ouvidão. Baixo, tirava os solos de baixo, ficava indo, voltando na fita cassete. Então eu lembro muito bem disso, né? Então, quando eu comecei a me profissionalizar, isso já muitos anos depois e tal, aí que a galera começou a me pedir aula. Aí eu falei, pô, mas como é que dá aula? Como é que faz? Aí eu fui estudar. Aí eu tirei a carteira profissional de música, estudei, né, o livro do Bonramil Med, que é um grande maestro de Brasília, reconhecido, né, na América Latina e tal. Em Brasília tem, né, a UNB e a Escola de Música, né, que é a maior escola de música, acho que da América Latina, se eu não me engano, uma das maiores, não sei exatamente, mas tem essa cultura musical muito forte lá, né, esse incentivo. Eu não sei como está hoje, mas na minha época, pelo menos, eles incentivavam e tal. Então, basicamente, aí que eu comecei a estudar, porque eu tinha que estudar para dar aula, e para dar aula numa escola você precisa de carteira de música. Então, eu me obriguei por causa disso. Mas foi sempre atrás da parte teórica. Teórica e tal. Mas meu parada ainda é ouvido, cara. Mas é legal isso, cara, porque a gente vê um nicho de músicos que desde sempre surgem muito da teoria e depois tem uma certa dificuldade para tirar a música de ouvido, para ouvir a música. Né? Eu tenho um curso, já que passaram um curso de canto, uma academia de canto, já passaram mais de 15 mil alunos aí ao longo de 8 anos. E é uma coisa que eu sempre incentivo, assim, cara, eu tenho que estudar a teoria, mas eu incentivo primeiro, como o Ernesto Pascoal mesmo falava, cara, começa pelo ouvido, vai. Começa pela assimilação e tal, e depois você vai para a teoria, que ela vai realmente te ajudar bastante. Então, é o mesmo conselho que eu dou para os meus alunos. E como negar um conselho, né, de Ernesto Pascoal? Não pois tem como, né? Cara. Poxa, não dá. O cara grava até com porquinho, já foi gravar com porquinho aqui nesses poucos momentos aqui de conversa, ele teria feito 4, 5 músicas. Exatamente. Ouvindo o barulho do... Gênio. Enfim, cara, eu vi um vídeo teu, entrando numa outra área agora, eu vi um vídeo teu falando sobre a tua arte e a percepção que eu fiquei, a ideia que eu fiquei depois daquele vídeo é que como tu entende a tua arte como ferramenta para Deus alcançar e tocar pessoas. Sim, sim. Fala pra gente desse conceito, Mauro, porque é um conceito muito legal e que deveria ser de todos nós. A gente usar das nossas habilidades, artes, sim, ou qualquer outra habilidade que seja, para ser, de fato, ferramenta de Deus. Cara, assim, eu nasci num lar cristão e tudo mais, eu tive todas as minhas fases. Eu já fui até parar naquele G12, já passei por muita coisa, cara, assim, sabe? Já foi no encontro? Já fui. Naquela época eu fui obrigado, porque para tocar na igreja só podia tocar se eu fosse. Aí me obrigaram, eu fui. Tinha que ser membro. Exato. Aí a transformação durou uns 2 dias só, depois eu já não funcionou muito não. Mas enfim. Quando é que funcionou? Eu também passei por isso, cara. Pois é. O meu talvez 3 ou 4 dias durou. Mas enfim, acho que muita gente passou por isso, né? Sempre vê essas ondas, essas modas, enfim, normal. Mas, cara, para mim despertou a coisa divina e essa coligação com a arte, porque eu acredito muito que a arte é divina. A arte acho que é a maneira mais eficiente, ou no mínimo a maneira onde a gente consegue ser como Deus. Materializar algo do invisível, né? Então, quando eu comecei a estudar a palavra, o evangelho, quando eu comecei a ler alguns livros e tal, essa coisa foi cada vez mais criando uma forma. E eu fui entendendo o que acontecia comigo, né, vamos dizer assim, no sentido da criatividade e tal. Que, inclusive, né, uma coisa que eu vivo falando aí, sobre essa distinção entre criatividade, ou entre criar e criar, né? Uma palavra que foi esquecida no nosso vocabulário é chamada a palavra criar. Que, inclusive, eu estava aqui em Gramado esses dias, estava com minha esposa e a gente foi visitar aquela igreja de pedra que tem ali no centro de Gramado. São Pedro. Era aquela igreja de Canela, a maior zona. Aí minha esposa, você vive falando de criar e tal, olha aqui. Aí a gente começou a ler nos vitrais, não sei o que, criar e tudo em latim e tal. Eita, cara, o bagulho de criar que eu estava falando, estava nos livros que eu leio e tal, não sei o quê. Roberto Roda é um cara que propagou bastante isso. Todo livro dele, ele sempre está falando dessa lance. E isso tem totalmente a ver com a arte. Por quê? Criar significa dar existência a algo que não existe. Ou seja, Deus, né,
criou o universo. Seria essa tradução correta. E criar é criar algo a partir do já criado. Então, é essa coisa de manipulação, né? Que também é algo incrível, que o ser humano tem essa capacidade e tal. Mas, quando eu entendi isso, cara, e aí isso se liga muito com a filosofia, por exemplo, eu não sei qual é a filosofia que fala sobre sermos como um cano de bambu. Não sei se já ouviu falar nisso. Porque um cano de bambu, ele tem que estar desobstruído para a luz que vem dele, que perpassa ele, ser direcionada. Então, a arte, para mim, ela tem essa coisa divina, assim, que é um bagulho que desce e você plasma isso. Uma inspiração. Que materializa de fato daí, né? Então, sei lá de onde vem a ideia, sabe? Tipo, ou na música, ou na pintura. E não cinema. Em tudo. Você pega, acho que é Michelangelo, né? Ou Da Vinci, sempre esqueço, acho que é o Da Vinci, que fala que a máxima o ápice, né? Vamos dizer assim, do virtuosismo da arte é a simplicidade, né? Então, ou seja, a gente pega um cara que ele era artista em tudo. Ele era um excelente cozinheiro, ele era músico, ele era isso, ele era aquilo, ele inventou, cientista, o raio que o parta. E no final ele sempre está em busca dessa o que me inspira? Por que eu, né? E aí o cara fala, mano, o ápice é a simplicidade. Ou seja, eu acredito que é a contemplação de você parar e a virtuose, né? Aquela coisa que a gente tem, o virtuosismo. Chega num momento assim que, tipo assim, mano, não é só isso, sabe? Sabe que o Ed Van Halen falava isso, que chegou num ponto da vida que não era aquilo tudo. Uau! E depois de ter passado depois de ter sido, talvez, o cara que mais utilizou. Eu hoje estou mais numa desconstrução nesse sentido de virtuose. Eu sei que eu sou muito reconhecido pelo melisma, agudo, drive, não sei o quê, né? Algumas coisas assim, mas hoje eu penso muito nessa questão assim da emoção. O Estevão, né? Estevão Queiroga é meu irmão e a gente vive falando isso. Ele sempre toca e me emocionou. Não me emocionou. É assim. Então a música, por exemplo, que eu acabei de lançar, Escócia Fiel, é a música dele que ele me deu em 2016. E eu tinha esquecido da música, cara. Eu tinha esquecido da música. E quando ele passou a música e veio e trouxe para Aí a gente produzir e tal, não sei o quê. Aí ele limpou minha música. Assim, cara, aqui tu podia não fazer melisma. Aqui tu podia fazer reta. Eu fiquei meio assim, meu ego foi meio, né? Tá trabalhando. Beleza, mas foi bom, cara, que depois do resultado final, aí depois eu mandei para ele assim a música, ouve aí a mix e tal, como é que tá? Aí ele mandou uma foto chorando. Me emocionou. Que legal, cara. Então, ou seja, a arte ela tem que invadir a alma, cara. A gente acostumou, talvez fomos ensinados assim, não sei se tu, mas eu digo a gente, eu, assim, a criar coisas, Criar coisas. Agora eu não vou esquecer mais desse termo. Vocabulário agora. Não vou esquecer mais desse termo. A gente acostumou eu resgatando. Acostumou a criar as coisas pra gente, fazer música pra gente, aquilo que satisfaz o ego, aquilo que massageia o ego. Exato. E a gente esquece que a arte, a música, o cinema, a pintura, um serviço, né? É um serviço para o próximo, né? Que aí vem de encontro aquilo que a gente entende do Evangelho, que é o próximo. Sim. Né? Sim, é o próximo. Ou seja, Jesus já ama o teu próximo como a ti mesmo. Sim, eu me amo tanto e agora eu tenho que estender esse amor da mesma forma para o próximo. É muito legal isso, cara, esse conceito. E eu acho que Deus está restaurando as artes, assim, trazendo Eu estou acreditando muito nisso, cara, ultimamente observando e tal, porque quando a gente fala de serviço ao próximo, pelo menos dentro do meio cristão, a gente já pensa o quê? Dar dinheiro ao pobre, não sei o quê, papá. Isso é serviço também. Mas o exercício da arte, né, do artista, enfim, propagando a verdade que vem da alma dele, ou seja, essa verdade divina, vamos dizer assim, que vem do alto e tal, independente do credo, né, porque músicas... elas não têm, a música ela não tem fronteira, né? Assim, não tem. Você ouve um Coldplay, você se emociona. Você ouve um YouTube, você se emociona e por aí vai. Então, ou seja, eu acredito muito assim que desde que você tem esse coração sincero de se despir dentro da tua arte, né? Você alcança corações e aí você serve. E quando você é meramente mercadológico, aí a coisa não acontece tão fácil. Tem um objetivo Aí é superficial. Superficial, fútil. Isso. Cara, que legal ter essa conversa contigo, Mauro.
eu percebo que a arte, a gente já estava falando sobre isso em off, no caminho para cá, a arte ela influencia, ela muda culturas, né? Assim, então Total. a gente precisa aprender a usar e a expor e aperfeiçoar Sim, e se sim, tornar sim. excelente. A Bíblia dizia que os ministros na época de Davi, os ministros eram mestres. Sim. Ou seja, os caras não eram ruins, cara, porque os caras se doavam para aquilo. Que show, cara. É muito abatida daquilo que a gente acredita, muito abatida da Rádio Felicidade. As pessoas que acompanham a Rádio Felicidade sabem que a gente busca muito esse caminho de excelência e esse caminho de explanação da arte. Uhum. O que deu aqui, gente? Parou o negócio aqui, cara. Aí. NetBeat. Deixa eu... Segura aí. Muda de canal. É esse? Aí, já era. Dale. Como é que tira esse troço aí agora? Deixa eu ver. Putz, cara, saiu tudo agora. Dá um tempo pra ele ver se ele vai sair. Aqui, ó, ocultaram, ó. Ah, que loucura, cara. Ô, vai gravando, depois a gente bota em preto e branco. Cara, tem alguma coisa que tu quer falar, que tu quer tocar, algum assunto que tu quer tocar? Assim, que tu acha legal a gente explorar? Quer falar sobre... Eu acabei de lançar, tem uma semana que lançou Vamos meu falar trabalho. sobre Eu tô isso. bem feliz porque ele já passou de 300 mil plays, não foi, Cid? O álbum... Sua música Escolha Ser Fiel virou a música de trabalho mesmo, assim. Era pra ser, né? Obviamente, era a nossa intenção, mas ela realmente assumiu a frente, né? Então, é um número bem alto pra mim. Cara, a gente vai ficar cortando e provavelmente lá pelo dia 15 de dezembro. Ah, sim. Então, Tá, então vamos embora. Mauro, olha só. A gente vem de uma pandemia sim. mundial, algo que pegou de surpresa todo mundo, talvez alguns muito mais, outros não tanto, mas foi um momento de obscuridade assim da humanidade, acredito eu. Total. Que a gente passou, muita gente perdeu entes queridos, amigos e tal. Acho que todo mundo sofreu Demais. de alguma forma através dessa pandemia. E aí eu me perguntava durante a pandemia, cara, como que funciona assim para ti que é um artista, como que funciona nesses momentos de tanta tensão mundial, onde o ambiente parece que estava carregado e não existe, me parece que não existia um momento de relax. Vou dar uma banda, vou dar uma volta e vai ficar todo mundo, porque tu encontrava pessoas ansiosas e pessoas aflitas. Despertou muito isso. Como é que funciona como é que funcionou para ti, cara? Como é que foi para ti esse período de criação, criar e continuar compondo e tal? Cara, a pandemia foi uma... Eu acho que tem um bagulho que eu vi falando assim sobre saber sofrer, né? Alguns sofrem sofrendo e outros sofrem não sofrendo. Então, na pandemia, eu acredito que eu consegui sofrer não sofrendo. Como é que seria isso? Obviamente, o primeiro desespero de todo mundo é financeiro, né? Principalmente para o artista que depende de agenda e tudo mais. Graças a Deus, eu já tinha meu curso, já tinha as minhas coisas no digital, então, incrivelmente, na pandemia, eu consegui, acho que, arrecadar mais dinheiro do que na época tocando, enfim. Mas, obviamente, né, mano, eu amo tocar, então, assim... mas não na parada financeira, mas eu acredito que eu não consegui aderir ao lance dessa ansiedade mútua, né, que houve na sociedade. Eu acho que houve o medo, principalmente no início, e eu comecei a observar mais as atitudes do ser humano ante
a solidariedade, assim, tipo, alguns se tornaram mais solidários e outros assumiram total egoísmo, né? Quando a gente vinha aquele episódio lá da galera comprando todo o estoque de papel higiênico, estocando tudo e não pensando no próximo e tudo mais, né? Então liga a chave da sobrevivência e todo mundo acha que isso é normal, né? E não é normal porque, poxa, nós não somos animais irracionais, né? Então a gente tem que ter um senso de dividir com o próximo, saber que ele precisa também. De justiça, que acaba sendo ser de justiça. Então virou uma bagunça, né, cara? Então eu e minha esposa é formada em gestão de política pública, ela é mestre em gestão de política pública. Então nós nos unimos mais ainda, né? Ao passo que quando a gente vê a notícia, depois que deu um relax ali da primeira onda ali, a galera foi direto dos cartórios, né, e começaram a separar, né? Porque as pessoas não conviviam umas com as outras, os casais não conviviam. Se suportavam, né? Se suportavam. Então, ou seja, revelou muita coisa essa pandemia, assim, cara. Eu estava até conversando ontem com a Karine sobre isso. Que me parece que a pandemia foi um tapa, assim, sabe, assim, de Deus, assim, tipo, mano, acorda, mano, para onde vocês estão indo, sacou? E tanto que agora eu acredito que a mentalidade mudou muito, nitidamente, quanto ao cuidado com a saúde das pessoas, ao cuidado com a natureza, a preservação, à solidariedade com o próximo. Eu acho que, né, triste, poxa, pessoas que eu conheço morreram, né? O João passei o ano novo, o Natal com ele, né? Que era o guitarrista de Jovelina, Mike toca comigo, Mike Rubens, e o João foi embora com 29 anos, em 30 anos, entendeu? Então, a gente, eu não passei ruim nesse sentido, mas eu acredito que aguçou muito esse lado meu, sabe, do próximo, assim. Mas tu acha que no geral, absurdamente, assim. Tu acha que no geral, de forma geral, como humanidade, a gente aprendeu a lição? Então, cara, e é difícil. É um questionamento, né? Um questionamento que a cada um cabe, né, a fazer a si próprio, né? Tipo, e aí, como é que você saiu dessa pandemia? Mais solidário ou o quê? Como é que tu é agora? Grato também, né? Porque o exercício da gratidão... Esses dias foi engraçado, eu toquei a semana retrasada, né? Estava em São Paulo participando de um evento chamado Summer Beats, um evento grande lá, já bem lendário, assim. E quando a gente saiu do evento, tocamos lá e tal, a gente passou pela Marginal Tietê, assim, aí tinha uma... E na Marginal fizeram a ciclofaixa e tal, né? Eu não tinha visto ainda, porque eu, né, me mudei de São Paulo no início do ano. E eu, passando ali, né, aí tinha uma mulher andando de bike, com a máscara assim para baixo, e tava sem fone. Ela tava com... Só que, mano, marginal é tipo... Cara, é marginal, né, mano? É fedido, enfim. Só que, cara, a mulher, ela tava num flow, assim, ela tava sorrindo, assim, ó. Vivendo o momento. Grata. Era nítido, assim. Aí eu chamei o Mike, assim, o Diogo estava dirigindo o carro. Olha aqui, mano, a mulher. Olha a mulher, ela não tá com fone. Porque se ela tivesse com fone, pô, tô rindo, tô ouvindo alguma piada. Não, mas ela tava com fone aqui, dirigindo, assim, na Marginal e assim, cara, contemplativa, sabe? Então, poxa, cara, a vida é linda. Então, assim, mas a vida, ela não é linda só para você, ela pode ser linda para o seu próximo. Então, você pode ajudar o seu próximo a ter uma vida linda também. Mas é que eu acho que é contagiante. Tu falou de gratidão, a gente tem falado bastante sobre gratidão aqui na rádio. E gratidão é diferente de agradecer. As pessoas podem agradecer. Sim, não, gratidão é uma sensação, é um estado. Isso. Porque agradecer, todo mundo pode agradecer. A educação faz isso. Sim. A pessoa pode ser uma coisa ingrato, mecânica, né? Pode ser um ingrato e ainda assim saber agradecer. Mas eu estava falando e eu lembrando, cara, a gente precisa aprender a viver, sabe? Isso. Quantos de nós a gente consegue parar de manhã e sentir o sol batendo na cara? Pois é uma coisa que eu fiz. E é uma sensação única. Tu sentar no sol da manhã e o sol batendo na tua cara e tu sentir o sol aquecendo a tua pele. O que eu fiz nessa pandemia, por exemplo, mesmo em São Paulo, mano, foi
essa parada contemplativa, ela ativou em mim, é absurdo, assim, de eu todo dia de manhã acordar cedo, meditar, orar, ler e ir agora eu parei um pouco de fazer isso porque a gente está no corre louco, mas até pouco tempo. Desde o início do ano passado, uma prática que eu tenho com a Karine é que ela lê a parte da Bíblia que ela quer lá e tal, e a gente vai tomar um solzinho, vitamina D, e ela vai contar. Então a gente até brinca, né? Ela fala, vai rolar hoje? Vou contar a Bíblia. Deixa eu contar a Bíblia para tu. Aí a gente senta e fica ali, cara, no sol. A gente ficou praticando isso desde da pandemia, assim, do ano passado, e tomando vitamina, se cuidando e tal, tomando as vitaminas e tal. Hoje eu estou com a vida muito mais saudável, por mais que eu esteja querendo, né, emagrecer mais. Às vezes é difícil. É muito difícil. É muito difícil, mas pelo menos, assim, cara, eu passei a pandemia não peguei o Covid. Se eu peguei, ele não, né, se manifestou. Acho que eu passei para Chu, porque eu fui para umas 2, 3 lives, assim, e acho que ela ficou meio malzinha, assim, mas não foi nada sério. Na Chu, eu falo, é minha esposa, a Karine, que eu chamo ela de Chu. Desculpa aí a intimidade. Aí, então, cara, aí ela pegou e eu falei, você tá muito encanada. Eu falei, fica zoando com ela. Mas, cara, tadinha, ela ficou e eu não peguei, cara. Essa do sol é uma sensação que eu sugiro que todos vocês consigam, bom, né, em algum momento fazer. É muito legal. Eu tenho uma pira, assim, cara, do sol e de respirar, né, assim. E quando eu respiro, cara, eu lembro muito desse lance da criação, assim, tipo, no sentido... Da creia. Da criação. Até acostumar. Que é o ruach, né? Que é o sopro de Deus, né? Quando Deus sopra. Então, quando eu faço os exercícios meus de respiração, de relaxamento e tal, cara, eu penso nesse ruach, assim, ó. Cara, quando eu respiro, velho, o que é vital em mim. Aí eu até comecei a fazer uma pesquisa, mano. O que é vital para você? Eu começava a perguntar para umas pessoas, para os amigos, assim, é isso, é aquilo, é tudo, menos o ar. Ninguém nunca lembra do ar. Eu falei, mas o ar é o que sustenta, mãe. Se você para de respirar aí, o que Covid ataca? Atacava primeiramente o sistema respiratório. O sistema respiratório. Então, ou seja, se você... Aí eu ficava nessa pira. Eu falei, mano, será que eu não peguei Covid porque eu respirava muito e ficava nessa coisa contemplativa? Eu fiquei umas pira. Porque quando eu respiro, cara, eu sempre tenho essa coisa de agradecimento, assim, de sentir, sabe? Assim, é Deus em mim, cara, assim, ó. Aí você solta, você relaxa, tipo assim, tanto é quando você está estressado, o que ele faz? Respira, velho. Respira fundo. Solta aí você relaxa. Então eu tenho muito essa relação, que assim, legal. Essas piras. Cara, que show. Tá, mas no meio dessa pandemia, assim, passando a pandemia, Mauro, ou durante a pandemia, tu lançou agora há pouco um EP, né? A gente fala EP, O EP não, é um álbum mesmo, meu primeiro CD, disco. Um bolachão. Tu lançou um álbum fazem 10 dias, 15 dias, né, Cid? Por aí. 10, 15 dias. Tu compôs ele durante a pandemia? Sim, algumas músicas eu vinha lançando. Depois que o Oficina parou, eu comecei a lançar algumas músicas e tal, alguns singles, né? Mas foi muito aleatório, só ia lançando, sabe? E aí, na época da pandemia, eu não ia fazer live, não ia fazer nada. Até porque, assim, eu sou independente, né? Então, não tinha grana para bancar. Eu ficava até conversando com o Baruch, eu participei da live dele, de outros. E aí, mano, quanto você gastou? Aí ele falou, foi tanto e tal, não sei o quê. E eu falei, beleza. Eu ficava, tipo, calculando, assim, né? Tem dinheiro pra fazer esse negócio. Aí, de repente... O negócio é punk, né? Não dá. Aí, mano, só que eu tenho muita gente que me ama, mano. Então, tipo, o Thales me ligou, que é da Trino Filmes, que é um baita, assim, videomaker, colorista, enfim. Ele que está colorindo, ele coloriu também o meu clipe novo e tal. E ele me ligou, cara, falando assim, uma vez eu já tinha ido tocar na igreja dele, ele tem uma igreja muito louca lá em Uberaba, as igrejas de tatuado, mas ele, mano, missional pra caramba, vai pra rua, ajuda a galera, mano, é da hora, esse é o rolê que eu gosto. E aí ele foi e me ligou, e aí, mano, vamos fazer tua live? Como assim, mano? Não tem dinheiro, assim. Quanto é que ele... não, mano, vamos só fazer. Só que ele tem um monte de câmeras profissionais, assim, ó, baita empresa. Você tá me zoando, cara? Ele não brinca sério. comigo, não brinca comigo. Não brinca comigo. Aí, tá bom. Aí ele, mano, do nada teve que suscitar essa live. E aí eu comecei a ver, caramba, eu preciso de mais músicas, eu preciso... Aí comecei a, tipo, caramba, eu preciso compor. Aí, mano, eu fiz, tipo, em uma semana eu fiz umas 4 músicas. Não, 3 músicas ou 4, enfim, não lembro.
E foi muito assim, mano. Foi tipo um mês, o negócio tá lá e gravamos, assim. Foi bem loucura. Aí veio o Herege, veio Eu imaginava que tu Essência. ficava 6 meses fazendo uma música. Não, aí tudo fica bem. Por exemplo, era uma música que eu compus, o Brian Kumbuka, né, que é um baita doutor aí, historiador, ele fez uma análise da minha música, eu nem acreditei, que analisou também o álbum do Estevam, né, o Ocidé, que é um Estevam que ele lançou esse ano, né? Esse ano, um álbum maravilhoso, indico muito que vocês ouçam. E aí eu assisti essa live do Brian, que ele é um grande amigo do Estevam e acabou ficando meu também. Na realidade, hoje ele é um dos mentores assim, né, do Estevam. E aí ele fez uma análise, cara, assim, da música que eu fiquei... Caramba, eu não pensei nisso, mas para você ver como a arte ela tem um quê profético, assim, né? Eu sempre tive eu falo quando eu falo profético, qualquer coisa, eu fico meio assim, sabe, já. Não dá profético. Mas é triste as palavras perderem, as palavras que são sagradas serem profanadas por causa do mau uso, né? Então a gente tem que saber, é igual religião. Religião, religar, é a coisa mais bonita que existe, a religação do homem com o divino, cara. Isso é religião. Só que agora virou pejorativo. Não sou religioso. Sou religioso. Não quero isso. Não quero mais isso. Mas tem um amigo, complementando o que tu falou, desculpa te cortar, tu é o entrevistado, mas eu... Não, pode falar. Então, tem um amigo meu que fala assim, cara, olha o teor da palavra, o teor não, a essência da palavra Espírito Santo. E a gente fala isso de forma muito natural. Muito tipo, mano. E muito... mas, cara, a gente devia pensar nisso. Pô, tem ver a simbologia por detrás de uma palavra. Quando as pessoas falar, perderam sentir. isso. Quando falar, sentir. Exatamente. Isso é maravilhoso. E aí o lance eu tenho pensado muito nesse lance da arte ser profética, né? Pô, eu compus essa música, todo mundo achou que eu compus essa música para a pandemia, que é a música que Tudo Fica Bem, a música que eu, né, tenho feat lá com o Leonardo Gonçalves e tal. E todo mundo achava, ela tem o quê? E ela encaixa, porque ela foi lançada no final do ano passado, ela encaixa muito assim com o contexto da pandemia. Só que eu compus essa música em início de 2018. Ou seja, não tem nada a ver. Foi no momento em que eu estava nessa transição, a banda parou, não sei o quê, mas o que eu vou fazer da vida e tal, não sei o quê, eu estava meio atordoado e tal, e um dia tomando banho, assim, me veio a música inteira, aí eu saí de toalha, assim, já pegando violão, gravando, porque senão eu esqueço, e tal, e a música já veio letra, veio tudo, assim, né? Que normalmente a música não vem assim para mim, né? Normalmente a música, sei lá, ela vem de várias formas. É a graça da arte. Tava olhando a Pink Floyd, tem músicas que só fazem sentido hoje. Uau! Não, recentemente, abrindo para vocês um negócio que aconteceu, um aluno da minha mentoria, da minha primeira mentoria, já tem 3, 4 anos aí que eu dou mentoria para os alunos que se destacam mais e tal, né? E é uma mentoria a gente faz isso durante um ano, assim, né? Onde os alunos têm meu WhatsApp e a gente troca ideia e tal, e enfim. É uma mentoria que nunca acaba, na realidade, porque tem aluno que é de 4 anos e até hoje a gente troca ideia. Se torna amigo daí. Virou amigo e já era, já dormiu lá em casa, já é assim. Então, mas tem um aluno chamado Arthur, que ele era um cara, tinha uma história muito, muito peculiar, né? O Arthur, o pai dele se matou e tal. E a parada dele, mano, foi a música, foi a arte, sacou? Onde ele aprofundou. E aí, cara, ele começou a estudar. Então, ele fez a mentoria comigo, ele já estudava meu curso. Onde eu ia, qualquer evento que eu fizesse, ou evento musical que tinha de outras pessoas, uma vez eu encontrei ele num evento da Blush, assim, ele estava lá, e daqui a pouco o Estevam falando, pô, mas o Arthur faz aula de composição comigo também. Eu falei, caramba, o cara é tarado, né, na música mesmo, nessas coisas. E aí, cara, o Arthur... de repente ele teve que se mudar, sair de São Paulo para ir para João Pessoa, enfim, acho que Campina Grande, na realidade, para cuidar da mãe dele, porque a mãe dele estava mal e tal, né? Obviamente, né? Perdeu o marido, aquela coisa toda. E foi para lá, mano, e deixou ali, mas, cara, ele não... Daqui a pouco ele já estava fazendo o maior rolê lá em Campina Grande, tocando e tudo mais, não sei o que, não sei o quê. E agora, mano, ele, recentemente, eu tô saindo um dia lá de casa e tal, o Estevam me liga chorando, falando, cara, o Arthur morreu. Com 30 anos. Jesus. Assim, ó, um moleque sarado, velho. Sarado, se cuidava, correndo ali na orla, sei lá, correndo, puf, faleceu.
Aí ficou todo mundo assim, né? Mas os alunos que foram mentorados, porque ele virou uma família, né? Então os caras, todo mundo, caramba, mano, que isso, cara? Todo mundo, até agora, nego assim, né? Tipo, embasbacado. E eu também, enfim. Aí o Estevão tá lá em casa esses dias, cara, o Arthur mostrou uma música pra você que eu fiz com ele. Era uma música assim e tal, não sei o que. Aí eu lembrei, cara, que era uma música que ele mostrou quando o Estevão tocou. Aí foi um choque pra mim. Porque a gente tá falando de 4 anos atrás. O Arthur, ele mostrou essa música lá no Sing, né, que a gente faz, que a galera ia lá para casa quando eu morava em São Paulo, ia lá para minha casa e a gente fazia imersão de 2 dias lá, churrasco com a galera e, enfim, trocação de ideia. Todo mundo mostrava arte e ele tocou essa música. Isso há 4 anos atrás. Aí o Cid estava até lá em casa esses dias. Ele foi e tocou essa música. Mano, a música é uma mensagem para a mãe dele. É assim, ele já fala assim, começa tipo assim, tô indo embora meio que sem querer. Aí eu olhei pro Estevão, a gente precisa gravar essa música é uma mensagem para a mãe dele, cara. É o alento da mãe dele, cara. E vamos gravar essa música aí, eu vou chamar os moleques do Sing lá, a gente faz um coral e, mano, vamos fazer uma homenagem bonita para esse moleque, velho. Porque ou seja, ele deixou o rastro dele. Deixou o legado dele. Então a arte é isso, cara. A arte é um mecanismo maravilhoso que precisa ser aperfeiçoado para que você deixe esse rastro, deixe essa marca, esse legado da melhor forma possível. É isso que eu penso. Sim. Não, é por isso que eu me dedico tanto ajudando artistas. Que legal, que eu acredito, cara. Né? Não, e Deus te abençoe aí nesse projeto, cara. Porque é de artistas corajosos que a gente precisa. Porque às vezes o cara não tem coragem de assumir esse embate com aquilo que não quer a arte, diz que a arte não. Sim. E aí o cara é um baita artista, o cara tem um talento absurdo, Deus tem um propósito lindíssimo na vida do cara através da arte dele e ele não externa. E ele é louco porque tem muita gente talentosa, mas não tem, porque uma coisa é ter esse talento, ter, né, esse mecanismo funcionando e tal, cantar bem, tocar bem, blá, 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 blá. Mano, mas outra coisa é você ter o que falar. É você botar algo para fora que realmente vá de encontro às almas, aos corações, né? Então, eu acredito que isso vai muito além. O Arthur, por exemplo, era ateu. Que loucura, cara. Era ateu. Como que se explica? E aí? Mas vai de encontro com aquilo que a gente está falando, cara. A arte, na sua essência, naquilo que ela tem de mais precioso, é para o próximo. É para o próximo. E não é para a gente. Porque para a gente seria muito orgulho, muita vaidade, é para o próximo, cara. Então, o Arthur deixou, com um objetivo claro, e provavelmente para a mãe, mas provavelmente para outras milhares de mães. Meu Deus. Pois olha a propagação. A gente não sabe, isso, sabe? Eu entendo muito que o Evangelho, a manifestação de Deus em mim, aquilo que eu passo é para que eu alcance pessoas que vão passar ou que estão passando por algo parecido. O teu testemunho de vida é algo que provavelmente curou milhares e milhares de pessoas. Mas isso é arte. Sabe que a arte é verdade, né? A arte é a verdade, cara. A gente passou por uma situação, até eu não falo muito nisso, mas eu perdi uma irmã muito nova e tal, num acidente, uma coisa trágica assim, num Natal de 2012. E aí a minha mãe ficou muito ferida com isso. Imagina, era a caçula de casa, a única menina e tal. Uhum. E aí a minha mãe ficou muito ferida. E ela, sabe quando que ela, de fato, Deus conseguiu curar ela? Quando ela assistiu o filme A Cabana. E ela não, tipo assim, talvez ela nunca conseguiria pegar o livro para ler, nunca teria essa possibilidade, não chegaria às mãos dela e tal. Mas o filme chegou. Então, assim, ela foi alcançada e curada e restaurada por Deus através da arte. Que louco, cara. Então, a gente minimiza as ações de Deus. E não é, cara. Deus é incontrolável, é impossível. Cara, Deus é o infinito. É o infinito. A gente não consegue abarcar Deus. Então, assim, nós que somos abarcados por Ele. Então, a gente vê esses testemunhos, esse do Arthur, esse da cabana, do efeito cabana na vida da minha mãe. E a gente pensa, cara, Deus tem muito, muito mais para nos dar e a gente limita de forma absurda.
a gente define aquilo que a gente pode ser usado, a maneira que pode ser usado, quando pode ser usado. E Deus está disponível a fazer. Nós somos seres em potencial, cara. Quando a gente pensa nisso, por que somos em potencial? Porque viemos da potência, entende? Então, a limitação é o engano. Assim como a mentira, medo, todas essas coisas são enganos. É engano, cara. Então, ou seja, você é um ser ilimitado. Nós somos seres limitados porque viemos do ilimitado. É simples assim, cara. Que loucura, cara. É do divino. Então, assim, viemos do infinito, que o infinito já diz o nome, é infinito. Então, cara, é louco, porque quando Jesus fala sobre o que é conhecer a Deus, né, mano? O que é a vida eterna, na realidade, ele fala. A vida eterna é te conhecer a ti. E que eu vim de ti, que eu sou o filho que você me enviaste, que você me enviou como luz para esse mundo, para eles entenderem esse religare, essa religião, sacou? Então, quando a pessoa entende isso, cara, mano, ela não encara as mazelas que vêm, né, obviamente, como veio sobre mim na época da minha esposa, e sobre vários problemas que, obviamente, eu passo e tal, mas você vai se resolvendo cada vez mais interiormente. Quando você se resolve, você purifica o interior, né? Cara, o externo fica fácil, cara, porque é como se você estivesse sempre observando e só consertando. Não, conserta aqui e tal, mas você não se estressa, você sempre está, vamos aí. Só que é louco como que quando você liga essa chave de confiança em Deus, como ele, parece que ele vai colocando tudo as peças, assim, você nem se esforça, assim. Tá acontecendo isso, cara, assim, com a minha vida, assim, é bizarro, assim, tipo, é bizarro, mano, assim, eu fico só rindo, assim, eu fico olhando, mano, o que é isso, Deus? Mas é que você entendeu, né, cara? Você entendeu a maneira de colocar em Deus as tuas expectativas. E aí e tu continua fazendo a tua arte. E ele vai alcançando vidas através da tua arte. E ele vai trazendo condições de tu fazer cada vez mais, de formas maiores Eu assim resumindo o lance da pandemia, né? Eu me apaziguei, cara. Na pandemia, simplesmente foi um processo para mim que me levou a me apaziguar em Deus e fiquei mais calmo, em vez de com esse alvoroço interno que a maioria das pessoas tiveram. A minha esposa também, mesma coisa, sabe? Assim, eu acredito que muitas pessoas que me cercam, né, obviamente, observaram isso e também se influenciaram dessa forma. E é louco, porque não é uma coisa que eu fico tipo pregando, falando, não, eu só vivo, cara, só sou eu. É uma questão de ser, né? Mais do que falar, é simplesmente uma questão de ser. Hein? Agostinho já falava, isso, né? Pregue por onde você passar e se precisar, fale. Sim, verdade. Então é difícil viver isso, embora seja uma coisa tão necessária para que Deus se externe através de nós. Cara, tem uma música que tu interpreta e maravilhosa a música, mas eu quero finalizar esse nosso bate-papo aqui com uma frase dessa música, e eu queria que tu dissertasse. Aonde está Deus? Aonde está Deus? Nossa. Aonde está Deus, cara? Essa música foi um marco, né, para mim, porque... E sabe o que é louco? Foi a música que eu mais não dei importância nenhuma à divulgação, a planos de marketing, essa coisa toda que a gente faz. Eu lembro que eu estava... foi em 2019, eu acho, né, que a gente lançou ela. Eu fui para os Estados Unidos com o Mike para comprar umas muamba, para comprar equipamentos, essas coisas, e a gente também foi para Orlando, foi nos parques e tal. E depois fomos para Nova York, encontrar com a galera lá da Batista de New Jersey e tal. Enfim, uma galera que a gente tem amizade até hoje, que eu tenho um grupo lá chamado Chablau, que eu já pertenço a esse grupo. E aí, cara, eu lembro que o Finis, que hoje nem está entre a gente, o Finis está na Europa agora, está morando em Portugal, que ele é o barbudinho do clipe, assim, que está tocando ali teclado. E ele é um baita videomaker e tal. Então eu estava simplesmente tocando no IBAB Jovem, né? Aí o Douglinhas, que é um grande amigo meu, excursionou comigo pra caramba, e com o Baruch também, né? Falou, cara, a gente vai transmitir aqui e tal, mas a gente está com as câmeras aí, vamos dar recar. Ah, vocês vão recar aí? Eu vou recar aqui, porque o meu sistema já passa tudo, já reco tudo para ficar sofrendo depois, sabe? Tipo, você grava o show e fica sofrendo. Aí
Aí eu falei, beleza, cara, eu tenho uma mixadinha aqui e tal, deixei pro Finis, Finis, tô vazando. Eu falei, beleza. Aí do nada eu tô lançando assim, macho. Ele pegou no bar, macho, vamos lançar a música aí, tal, vamos botar lá no YouTube. Eu, beleza. E acendo meu canal assim, sobe lá. Subiu, aí onde está Deus, tipo 15 milhões de views. Assim. Explodiu. É, a música mais despretensiosa. Talvez é o clamor de muita gente, né? Enfim. Então, nesse lance de Onde Está Deus, é muito intrigante, né? Alguns criticaram, alguns tipo, não entenderam, né? Mas eu acho que a mensagem ela conseguiu invadir muita mente, assim, né? É um tapa, né, na cara muito grande. A música é do Eli Soares. Ele me deu também essa música, mesmo ano que o Estevão deu Escolha Ser Fiel, na época do Loop Session, ali 2016, 2017. E eu acabei... Ele não gostou muito da minha versão, que era essa mesma versão. E aí a gente meio que, velho, você não curtiu, aí a gente meio que engavetou e ficou por isso. Fomos fazer a turnê e acabou nem lançando e tal. E aí, depois de um ano, ele resolveu lançar. Eu estava até na casa dele, né, uma passagem de ano, enfim, no Natal. A gente foi pro estúdio, né, eu ajudei ele ali, ele pediu para eu auxiliar ele na gravação, tá ali com ele, da música, da versão dele. E ele lançou e tal. E aí, depois de um ano, ou seja, já 2 anos, né? Aí que o Finis sugeriu, poxa, porque agora que ele já lançou, aí a gente lançou a música. E deu esse boom e tal, né? E o Eli falou um lance interessante, que ele, cara, eu não sei, meu público não é muito a vibe. Essa música parece que ela foi feita para tu. Eu ia te falar agora. Ele falou isso para mim. Não casa muito, né? Pois é, né? Aí ele falou isso lá em 2016 com o Guilherme de Sá, inclusive, estava lá em casa, no apartamento ainda, nem estava na casa ainda. E eles lá, e a gente estava vendo antes da turnê e tal. E aí, e ele, poxa, essa música tem a ver contigo. Aí eu encontrei com ele no Allianz Parque, que a gente tocou junto lá, né? Que teve um evento solidário que fizemos lá no Allianz Parque, lá em São Paulo. E aí ele cantou a música junto comigo e ele falou, aí ele olhou assim pra ele, mano, sabia, mano, essa música era tua, velho. Eu fui teimoso, ele falou. Ele é, bicho, uma delícia de pessoa, mano, muito humilde. E a música, cara, Onde Está Deus, é muito intrigante porque Deus está em tudo, né? Deus está em tudo. Isso é o conceito de ser onipresente. Não há nada, nenhum espaço onde Deus não esteja, né? Isso é o contexto de ser onipresente. Por mais que alguns, né, enfim, vão discordar ou não e tal, mas se Deus está em tudo e Ele é o bem, Ele é a paz, Ele é o amor, Deus está na atitude bondosa. Quando não existe uma atitude bondosa, quando não existe amor, existe ausência de Deus. É o mal. É o mal. Ou seja, então eu acredito nisso, que quando eu contemplo uma planta, um pássaro, a minha esposa, o seu olhar profundo, eu acho que é uma conexão do divino que há em nós, que foi encoberto por essa camada chamada ego, que a gente acha que isso é o nosso eu. Mas o nosso eu é da onde viemos. O nosso eu ele é divino. Então, o grande exercício da humanidade é esse processo de desegotificação para a divinização que nos une ao Pai, que já é um. Só que ele está morto lá, porque Deus é educado, né? Educado, então... E o nosso ego, desejos, isso sucumbe, né? Então, Paulo vem falando isso sobre essa briga, esse pêndulo, né? Esses 2 leões que a gente tem. Mas se a gente não entende que a gente precisa, enquanto a gente exige amor, exige ser amado, exige ser servido, não há Deus nisso. Porque Deus, o resumo daquela biblioteca chamada Bíblia Sagrada é amar. Não é só, é amor. Deus é amor. Sim, Ele é amor. Mas Ele é muito mais que isso. Ele é amar. Ele é doar amor. Por isso que o resumo, Jesus quebra tudo, né? Amar a Deus, amar ao divino, ao infinito, ao absoluto. Chame do que você quiser. Quem é a gente para dar nome ao infinito? A gente chama de Deus porque eu acostumei. Mas, às vezes, eu falo o absoluto. É o eterno, é o inominável, como os judeus falam. Isso eu acho interessante. Não, coloca D, D tracinho S. Assim. Ok, é isso. A ideia,
O inefável. Como Inefável, exato. É amar essa conexão, que é da onde provém, inclusive, tudo que há de bom, de sentimento em você, é Deus, pode saber, é Deus. E quando é mal, pode saber, é ego. É a deturpação do que é bom. É a ausência dele. É a ausência dele, é a ausência de Deus. Então, para mim é muito simples, cara. Assim, tipo, e quando você se conecta 24 horas, por isso que meu dia ele só começa quando eu me conecto. Hoje, para vir para cá, acordei 5 horas da manhã e fui meditar. É um vício, é uma dependência que eu tenho. Parece que se eu não faço isso, meu dia não é igual. Tu deixa de ser dessa forma, tu deixa de ser tu abre mão de ser um profissional de Deus. Isso. Né? E passa a ser... Eu só vivo. Eu estou aqui, eu estou me divertindo com vocês e pronto. Por muito tempo, isso era cansaço. Porque muita gente faz isso, né? Acorda cedo, conecta, vou orar, porque é uma obrigação. Eu tenho que orar para ter alguma coisa para falar à noite. No meu caso, quando eu sofro, vamos dizer, de insônia, eu já identifico logo. Mano, se eu estou acordando 3 horas é porque tem que entender algum rolê. Aí eu vou meditar. Mano, aí eu medito às vezes até mano, a minha esposa esse dia ela falou: "Mano, você tá entrando nos flow louco, hein?" Eu vou pra rede assim, aí fico lá. Aí ela chegou assim, ela subiu uma vez, ela comentando até com o Cid, com a galera lá em casa. Mano, o bicho, aí eu vejo, mano, ele tá dormindo ou ele tá meditando? Aí ela ficou falando. Aí ela subiu assim, aí me viu lá. E eu, Vai assim, que eu toco no cara e o cara vem de um transe, cara, de algum lugar onde ele tava. Tô ali, cara, assim, ó. Conectada, assim, no flow, cara. Um bagulho louco, assim. Aí ela subiu. Daqui 1 hora ela subiu. Ela falou que eu fiquei umas 2 horas. Até o momento que ela chegou. Aí eu olhei assim. Olhei pra ela. Tudo bem? Tava meditando. Ela... Eu, hein? Eu, hein? Então às vezes eu entro, né? Às vezes não, às vezes é rápido. Agora eu tô numa pira de que a meditação era constante. É o andar em espírito que Paulo fala, né? Então, cara, é como se eu sentisse esse flow o tempo todo, assim. Agora, tipo, tem dia que é corrido e eu não vai dar para meditar, eu continuo ainda na bagaça. Eu tô nos flow louco aí, mano, porque esses dias eu indo pro imersão que eu fiz com os meus alunos, mano, foi um dia de cão, assim, parece que é um teste. Mas, mano, eu tava absurdamente cansado, assim, estafado. E, mano, eu cheguei em São Paulo, trânsito. Sabe aquele dia que, assim, mano, é pra tu xingar, velho, assim, pra tu xingar a vida e tal. Mano, e eu meio que compreendendo o rolê, assim, tipo, tá tudo bem. Tô me testando. Eu sei, Deus, tá me zoando, né? Tá bom. E de boa, cheguei, deu dormidinha de 1 hora, pum, acordei, já cheguei para dar palestra pra galera, já cheguei todo desarrumado, assim, sabe o que é? Artista é assim, gente, artista quer chegar no hotel e só quer tirar a roupa e ficar descalço, quer ficar, então estamos entre amigos, é isso, beleza? Mas, ó, vou te contar meu dia hoje. Aí eu contei o meu dia e tal, mas, ó, estamos aqui, velho, vamos aí. E aí foi a noite gostosa e tal. Dormi bem, aí no outro dia eu já acordei, aí já me arrumei. Ó. Agora, vamos lá, gente. Somos artistas, aí né? Desceu era o Mauro. Esse era o Mauro, vamos assim. Que legal, cara. Esse é o flow. Valeu pelo papo, Mauro. Eu fico muito feliz, muito honrado de poder conversar contigo, ter esse bate-papo, assim. Volto a dizer, a gente converge em muitas ideias em relação a tudo, em relação ao cristianismo, em relação à arte, em relação a Deus. A gente almoçando foi massa. Então, assim, cara, muito feliz. As ideias bateram. Eu tenho certeza que os ouvintes aí da Felicidade, os espectadores, quem vai correr atrás desse podcast lá no Spotify, enfim, vai curtir demais esse bate-papo. Que bom, espero. E você que não segue a nossa página ainda, segue lá, cara, no YouTube, Felicidade FM Web, Spotify FM Web, Instagram, FM Web, Facebook, existe agora, não é Facebook mais, agora é Meta. É o quê? Agora é Meta? Já é Meta, Facebook? O Facebook não é mais Facebook? Já é Meta. Ixi, cara, foi. Notícia bombástica pra mim, eu sou muito atrasado. Então lá no antigo Facebook, agora Meta, é Felicidade FM Web, segue lá, a gente tá curtindo junto, vambora. Isso aí, valeu. É nóis, gente. Obrigado aí, velho. Valeu mesmo.